Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Glória a Deus. Também estou alegre por estar com os amados irmãos nesta oportunidade, para estarmos compartilhando uma porção da palavra do Senhor. Desde já eu quero externar a minha gratidão ao pastor Ademir, um grande amigo, um grande companheiro, de algumas datas. O conhecemos ainda no campo de Terra Roxa, e ele se mudou para cá há aproximadamente 5 anos. O pastor Ademir, a esposa Sandra, e o menino que quando saiu de lá era um pichilinga, bem pequenininho, agora já está maior que eu, né? Eita, glória a Deus, esta família que é uma bênção, e foi um canal de bênção de Deus para a nossa vida, ali no campo em Terra Roxa. Deus abençoe pastor Ademir, Sandra, todos os obreiros, a minha retaguarda, pregador Tiago, pregou lá em nossa congregação, está tremendo as bases lá da igreja até hoje, né? Trago a saudação dos irmãos ali de São Camilo. Meus queridos, trago também uma saudação do nosso pastor presidente, pastor Osmar Soares, presidente em Terra Roxa, esteve comigo ontem, no culto em ação de graça do meu aniversário ontem. Na realidade é dia 29, mas foi ontem o culto, foi uma bênção. Trago uma saudação do pastor Ademir e para todo o corpo de obreiro e para toda a igreja. E também na nossa congregação aqui no qual eu pastoreio ali em São Camilo, uma saudação para toda a igreja. A minha esposa que está me acompanhando, o pequeno Eduardo, que já chegou arrebatado desde quando chegou aqui, né? E a bênção está grande. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar uma palavra e eu estou com pressa para ver o que Deus vai fazer aqui ainda nesta noite. Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, capítulo é o 16, versículo de número 19 a 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19 a seguir. Eu faço questão que os irmãos nos acompanhem nesta leitura bíblica. Quem achou o Evangelho de Lucas, capítulo de número 16 e verso 19, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Pastor, e quem não achou? Quem não achou, diga: eu também vou. Aí fica tudo certo. Amém, irmãos? Amém. Leiamos, pois, a palavra de Deus que diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Como é que é o nome dele? Lázaro. Que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham, lambiam-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, diga, pelos anjos, para o seio de Abraão. Agora é que nós vemos um ponto e uma vírgula. Repita comigo: ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula também fala, viu? E morreu também o rico e foi sepultado. Ponto final. Amém? Amém. Podem tomar o vosso assento, dando lugar ao Espírito de Deus falar ao seu, ao nosso coração aqui esta noite. Meus queridos irmãos, desde o princípio eu estava observando e prestando muita atenção no culto e cultuando a Deus, e observei que os louvores entoados de adoração a Deus, a palavra meditada, lida,
expressada desde o início do trabalho, está apontando para a volta e para o arrebatamento da igreja. E todos nós precisamos estarmos preparados para este grande evento, para este grande dia. Concernente ao texto que nós colocamos em apreciação esta noite, em rápidas palavras, eu quero meditar com a amada igreja sobre aonde passaremos a eternidade. Olhe para o teu irmão e diga: onde passará a eternidade. Tem muita gente achando que vai viver a vida toda e não terá fim sobre a terra. Tem muita gente preocupado somente com as coisas cotidianas deste mundo. Estão se preparando somente para esta vida terrena. E muitos estão despercebidos e não estão preparados para passar toda uma eternidade. Aí Deus manda lá de uma cidade pequena por nome de São Camilo, um pichilinga pernambucano por nome de Pastor João Fontes, para expressar para esta igreja linda, maravilhosa e cheia da presença de Deus, que nós precisamos estarmos preparados para passar a eternidade com Cristo. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde passaremos a eternidade. O preço já foi pago. E o preço não foi barato não, irmão. O preço para nos dar o direito de nós passarmos a eternidade com Cristo foi um preço alto. Foi um preço caro. Não foi com sangue de ovelha, nem de bode, nem de galinha preta. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com sangue do unigênito de Cristo, do Filho de Deus, o poderoso Salvador deste mundo, que doou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar o direito de passar a eternidade com Ele. E eu te digo esta noite: aonde passarás a eternidade? Quando Jesus chega à cruz do Calvário, entrega a sua vida como um passaporte para que eu e você tivéssemos o direito de entrar no céu e passarás a eternidade com Ele. Na cruz do Calvário, na agonia da morte, na agonia da dor, Jesus expressa uma palavra poderosa, que esta palavra ecoa em meu coração. Mas pastor João, que palavra é essa que nos deu o direito que Jesus bradou na cruz do Calvário? Quando Jesus brada a palavra está consumado na cruz do Calvário, Ele estava dando direito desta igreja, do irmão, da irmã, do jovem e da jovem, a surimicar e a séria, entrar no céu pelas portas e passar a eternidade para com Ele. Todos nós somos sabedores que a palavra expressa na nossa Bíblia é estar consumado. Mas esta palavra, ela já está traduzida. Esta palavra está consumado. É uma palavra grega que traz uma tradução de tetelestai. E quando nós olhamos para a nossa Bíblia, ela já está traduzida. A palavra está consumado. A palavra está consumado, da linguagem grega, vocábulo grego, é tetelestai. Existia 4 ocasiões
para que o povo da época usasse expressamente esta palavra tetelestai. Na primeira ocasião que usava-se este nome tetelestai é quando um general ia para uma batalha, para um campo de guerra, juntamente com seus soldados, ia para a peleja, uma guerra poderosa, uma guerra tremenda, e após combate, após lutas e dificuldade, vence a guerra. E a história diz que quando vence a guerra, retorna para suas terras. Na frente, a carruagem do general, o povo ia cantando, música tocando e aromas suaves de alegria. Quando chegava no palácio, todos em alto e bom som gritavam esta palavra tetelestai. Quando eles gritavam esta palavra, estava dizendo: vencemos a peleja, vencemos a guerra, vencemos a batalha. Quando Jesus bradou a palavra tetelestai na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo: eu venci a guerra em prol da minha igreja, eu venci a peleja para que a minha igreja possa passar a eternidade comigo. Quem está entendendo esta palavra, levante a mão lá em cima, para que ela comece a glorificar e adorar o nome de Jesus Cristo esta noite. Oramaia, serme, colamaia, surmicaia. A segunda ocasião que usava esta palavra tetelestai era quando um servo recebia uma ordem do seu senhor para ir fazer uma tarefa, cumprir uma obra. Ele saía da presença do seu senhor para cumprir a obra, cumprir a tarefa. Após alguns dias, este servo retornava, e quando ele retornava, se apresentava diante do seu senhor. E quando ele apresentava diante do seu senhor, ele prestava continência e dizia a palavra tetelestai. Quando ele falava a palavra tetelestai, ele estava dizendo: a obra foi concluída, eu cumpri a minha tarefa. Quando Jesus bradou a palavra tetelestai na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo: a obra de salvação foi concluída, eu cumpri a promessa, eu cumpri a obra foi realizada. Tu está aqui esta noite, tu está aqui, irmã, esta noite, perfumada, penteada, cheirosinho, porque Jesus bradou a palavra tetelestai na cruz do Calvário. Dá um brado de glória, dá um brado de aleluia, dá um brado de glória nesta. Oramaia, serme, calama, surme, calamacha. A terceira ocasião que usava e expressava esta palavra naquela época é quando um devedor extraía uma dívida muito grande, difícil de pagar, parcelava-se em muitos anos, em muito tempo, e o devedor ia pagando a conta, pagando aquela dívida. Quando chegava no último boleto, depois de muitos anos, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, pagava o último boleto, e após pagar, ele depositava na mesa do gerente. E quando depositava aquele último boleto pago na mesa do gerente, ele gritava tetelestai, raia, surimicaia. Isto significava: a dívida foi paga, eu não devo mais nada. Quando Jesus gritou a palavra tetelestai na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo: a minha igreja não deve nada para Satanás, a dívida foi paga. Oraia, séria, a tua dívida foi paga, irmão, a tua dívida foi paga, irmã. Ele pagou na cruz do Calvário. Oraia, séria. Quarto significado
naquele tempo quando um prisioneiro era levado para o cárcere, e ali pegava muitos anos de prisão, não tinha como sair, teria que cumprir todo o tempo gradativamente. Aquele prisioneiro ficava ali, ele não sabia o dia da liberação, mas quando passava o tempo da pena, quando ele ia tomar o chamado banho de sol, ali o carcereiro ia na cela e colocava uma placa na cela do prisioneiro, e quando ele retornava, ele olhava aquela placa, e naquela placa estava escrito Tetelestai. Aquele prisioneiro pulava de alegria, saltava, chorava, sapateava, porque aquela palavra estava dizendo: a partir de hoje você é um homem livre, você está livre. Quando Jesus gritou a palavra Tetelestai na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo: a minha igreja é livre, o meu povo é livre. Você é livre, irmão, você é livre, irmã, você é livre para o adorar e para o servir e passar a eternidade para com Ele. Diga glória nesta noite. Alamaia, chefe, comandácio de Micalamais. Mas deixa eu correr um tiquinho, que eu só estou na introdução aqui, irmãos. E eu quero terminar tendo horário, senão o pastor Ademir não me chama mais. O texto que lemos fala de eternidade. Eu fiz esse rodeio todo só para lhe dizer que o preço já foi pago, para que eu e você pudéssemos e tivéssemos o direito de entrarmos nos céus e passarmos toda a eternidade para com Ele. Esse texto que nós lemos fala de eternidade. Nós vemos esse texto que Jesus ele está falando, narrando uma parábola, uma história de dois personagens, o rico e o outro personagem é o mendigo. Quando observamos esta palavra, Jesus fala primeiro deste homem que era rico, que tinha propriedade, tinha bens, tinha casas, tinha fortunas, tinha ouro e tinha prata. Quando Jesus ele vai falar desses dois personagens, Jesus também fala das qualificações de cada um. Primeiro Jesus fala do homem rico, e quando Jesus fala deste homem que é rico, Jesus dá algumas características da sua riqueza. A palavra diz que este homem vestia-se de púrpura. A segunda qualificação e característica deste homem rico é que a mesma palavra diz que ele se vestia de linho finíssimo. Está aí duas vestimentas caríssimas, raríssimas da época, que reis e príncipes usavam. E este homem rico, ele tinha ao seu dispor as vestimentas de púrpura e as vestimentas de linho finíssimo, característica da sua riqueza. A terceira característica da riqueza deste homem é que a Bíblia diz que ele vivia arregaladamente todos os dias, ou seja, não era uma vez no mês, não era uma vez na semana. A Bíblia está dizendo que ele vivia arregaladamente, fazendo festa, fazendo banquete todos os dias. Não é uma vez no ano, só no Natal, não, era todos os dias. Olha a riqueza deste homem. Ele fazia festa todos os dias, fazia festa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e fazia festa também em dezembro. Ele fazia festa na primavera, fazia no verão, fazia no outono, também
também fazia no inverno. Ele fazia festa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, fazia festa no sábado e também fazia festa no domingo, porque a palavra diz que era todos os dias. Domingo. Mas o que chama a atenção é que a mesma palavra no verso de número 20 também diz que havia também um mendigo. E assim como Jesus, ele trouxe as características da riqueza do rico, Jesus também traz as características da pobreza do mendigo. Primeiro, a Bíblia diz que ele era mendigo. Ele não tinha teto, ele não tinha casa, ele não tinha dinheiro e, portanto, também não tinha dignidade. Olha a pobreza deste homem. Segunda característica, a Bíblia diz que ele era coberto de chagas, não tinha saúde, não tinha médico ao seu dispor, não tinha remédio. Este homem era um mendigo muito pobre. A terceira característica estava à porta do rico, ou seja, foi levar a porta do rico para pedir migalha, pedir ajuda, pedir comida. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Ele só desejava, porque quem comia as migalhas era o cachorrinho do rico, e ele nem as migalhas podia comer. Veja a pobreza deste homem. Mas quando eu olho para o verso de número 22, isto chama muito a minha atenção. O verso de número 22, a Bíblia diz: morreu o mendigo. O verso 22, a Bíblia diz: morreu o mendigo. E a palavra continua dizendo: também morreu o rico. Aí eu comecei a pensar: morreu o mendigo, mas também morreu o rico. A morte é a grande niveladora. Ela não escolhe classe social. Morre o rico, mas também morre o pobre. Morre quem mora na casa pequena, morre quem mora na casa grande. Morre quem mora no palácio, morre quem mora na choupana. Morre quem é crente fiel e morre quem não é fiel a Deus. Morre quem professa uma fé e morre também o ateu. A morte é a grande niveladora sobre a face da terra. Queira você não queira, a morte está aí. E se tem uma coisa que não tem jeitinho, se tem uma coisa que não dá para empurrar o outro no nosso lugar, é um negócio chamado morte. Quando chega a tua vez, quando chega a tua senha, não tem jeito, porque ela é a grande niveladora sobre a terra. E a Bíblia diz que morreu o mendigo, mas também morreu o rico. Mas o que chama a atenção, o que me chama a atenção, é que o mendigo ele morreu primeiro. Repita comigo: primeiro. O mendigo morreu primeiro. Agora olha aqui para mim. A morte do mendigo não foi muita surpresa não, irmãos. Porque o pobre homem já não tinha saúde, nem se alimentava direito, não podia nem ter uma noite de sono confortável, não tinha remédio, vivia na sarjeta. Então a morte do mendigo já era esperada por muitos. Quando bate a notícia: morreu o mendigo, é como que alguém dissesse: rapaz, mas ele ainda já está vivo ainda, estava vivo. Eu já achei que já tinha morrido, era há muito tempo. Então não foi surpresa, porque tudo indicava que ele não ia muito longe, sem remédio, sem saúde, sem se alimentar direito. Morreu o menino. Não foi surpresa. Mas
repente, irmãos, foi um abalo na cidade, pastores. Morreu o rico. Aí as pessoas começaram a falar: mas espera aí, não era aquele homem que tinha muito dinheiro? Tinha muita prata? Tinha muitas casas e mansões? Tinha muitos servos e empregados? Não quer aquele homem cheio de saúde? Mas morreu. A morte é a grande niveladora. Aí eu observei que na morte do rico, ele morreu. Mas quando ele morreu, ele deixou uma fortuna muito grande. Quando o rico morreu, ele deixou casa, ele deixou móveis, deixou funcionários dispor, ele deixou fazenda, ele deixou ouro, ele deixou prata, ele deixou fortuna, bastantes amigos, porque se o cabra tem dinheiro, todo mundo quer ser amigo dele e arranja até parente para ser parente dele. Sou primo terceiro, primo quarto, primo quinto, até arranja grau parentesco que não existe. Mas se o cabra é pepa, não tem dinheiro, até quem é parente fala que não conhece. Este rico morreu, deixou fortuna, deixou dinheiro, deixou muita coisa, mas o mais importante ele não deixou. Pastor, não estou entendendo. Eu vou explicar. O rico morreu, deixou casa, fazenda, ouro, prata, fortuna, dinheiro e abundância, bastante amigo, mas o mais importante ele não deixou. O que, pastor? O que? O nome. Eu já li a Bíblia toda, irmãos. Nunca achei o nome desse rico na Bíblia. Se alguém achar, diga para mim, pelo amor de Deus. Eu não achei o nome deste rico na Bíblia. Ele deixou multidão de coisas, ouro, prata, dinheiro, mas ele não deixou o nome. Pastor, quem sabe o senhor não procurou direitinho? Procurei, irmão. Eu procurei do primeiro ao derradeiro. Eu procurei no novo, no antigo e no novo. Vamos acompanhar para ver se nós achamos. Eu procurei lá no Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Antigo Testamento não achei de jeito nenhum. Então vamos para o novo, vamos uma vez achar. Fui lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Também não achei. Aí emprestei a Bíblia Romana, Tobias, Macabeu, Judite e aí por diante também. Não achei. O rico deixou dinheiro, fortuna, mas o mais importante, ele não deixou o que, pastor? O nome. Mas pastor, que nome? O nome escrito no livro da vida. O nome lá é mais importante do que ouro, do que prata, é mais importante do que bens. O nome escrito no livro da vida. Você pode dar glória? Aí eu comecei a olhar na história. Morreu um mendigo, pronto. Não deixou nem um gato para ter pulga, não. Nem um cachorrinho, não. O mendigo morreu, não deixou ouro, não deixou prata, não deixou casa, não deixou fazenda, não deixou fortuna, não. Mas o mais importante, igreja,
quem está entendendo a palavra. Levante a mão quem está entendendo a palavra. Eu dou 30 segundos para você adorar esta noite. 30 segundos para você abrir a boca e glorificar o nome dele. Chora e xere calama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui para mim. O rico morreu. Repita comigo, morreu. E foi sepultado. Está na Bíblia. Ele foi sepultado. Houve um sepultamento, presbiteriano, de classe para o rico. Sepultamento de classe. Tinha cerimonial. Tinha flauta, cantores, músicos. Tinha um caixão dos mais caro e bonito. Tinha também flores especiais. Também tinha aromas para ficar cheiroso o ambiente. Também tinha. E as carpideiras, pastor, não podia faltar. As carpideiras estavam lá. Quem é essas, pastor? As carpideiras eram as mulheres que tinham da época. A profissão era as carpideiras, paga para chorar nos velórios. E elas estavam lá, com dinheiro na mão, aí eu chorava. As carpideiras tinha cerimonial. As pessoas falando, olha que este homem era isso. Era aquilo outro. O cabra era um diabo a vida toda na terra. Aí depois que morre vira santo, até de anjo com pena e tudo. Ai, falava aquilo outro. Ele teve um sepultamento de classe. Olha aqui. Mas a Bíblia não diz que ele foi levado pelos anjos. Eu pedi para você repetir. Levado pelos anjos, você repetiu. A Bíblia não diz que ele foi levado pelos anjos. Teve aroma, sepultamento de classe, as carpideiras chorando com dinheiro no bolso, cantores cantando bonito, afinado. Mas a Bíblia não diz que ele foi levado pelos anjos. Aí veio a morte do mendigo. Nem sepultamento teve, que a Bíblia não diz. Se você achar, me diga. A Bíblia não fala do sepultamento do mendigo. Não teve cerimonial. Não teve. Não teve pessoa falando, relatando a sua história de vida. Não teve. As carpideiras nem perto não passou. Não tinha um caixão bonito. Flores também não. Mas a minha Bíblia diz que ele foi conduzido pelos anjos. Ele foi levado pelos anjos. O mais importante não é caixão bonito, não é cerimônia no velório, não é cantoria, não é palavra bonita. O mais importante é ser levado é conduzido pelos anjos do Senhor. Ai, que vontade de dar uma carreira, mas não posso. Eu estou pregando para crente aqui que se for sepultado amanhã, não vai deixar fazenda, não vai deixar conta bancária com dinheiro, não vai deixar carro novo, mas vai ser levado, conduzido pelos anjos. Levante a mão, levado e conduzido pelos anjos do Senhor. Alabaxérias, Urimi Calamaias, Ei Calamasturimi Calamaias. Vamos para a parte final, que o horário manda parar. E pernambucano fala bastante. Eu estou até olhando para minha esposa, quando eu falo bastante, ela dá uma piscada lá. E eu já sei que eu estou falando demais. Que Deus não me deu tamanho, ele fala bastante, né? A minha mãe é desse tamanho, a pernambucana, desse tamanho. Depois de tomar banho, molhado, porque sempre diminui muito pequenininho.
Esse dia eu fui apresentar ela lá na congregação. Minha mãe, a pernambucana, Josefa, fica de pé. E ela ficou. E eu estava lá esperando. Ô mãe, fica de pé, já sei que já está de idade. Fica de pé para a igreja, ela veio. Ela já estava de pé, já fazia uns 5 minutos. E eu falei, e não é que ela já está de pé? E ela fala bastante também. Deixa aí para a parte final. Quando o rico morre, a Bíblia está dizendo, morreu o rico. Aí eu pedi para você repetir comigo. Ponto final. Morreu o rico. Ponto final. Morreu o pobre, o mendigo. Ponto e vírgula. Pastor, o que é isso? A Bíblia, ela expressa. Ponto e vírgula, fala, é vocábulo. Quando a morte do rico, morreu o rico, ponto. Quando você vai ler uma frase lá, estudando português, termina a frase, ponto final, quer dizer o quê? Acabou. Não tem mais assunto. Acabou a história. Não tem mais jeitinho. Não tem mais de onde. Quando morreu o rico, a Bíblia colocou ponto final. Morreu, acabou. Não tem mais jeito. Não adianta espernear. Não adianta chorar. Agora não adianta se arrepender mais. Morreu o rico, ponto. Mas o que alegra o meu coração é quando a Bíblia diz que morreu o mendigo, ponto e vírgula. Tu não está entendendo? Morreu o mendigo, ponto e vírgula. O que é isso, pastor? Quando você lê uma frase que tem um ponto, é uma vírgula, está dizendo, eu vou dar uma parada na história, mas a história não acaba aqui, a história continua. Deixa eu falar em alto e bom som para você dar um glória. O diabo colocou um ponto final na tua chamada. Você passou os perrengues, mas Jesus foi lá e colocou uma vírgula e está dizendo, a sua jornada, a sua história não acaba aqui. Ela continua. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. A sua história continua. Lama séria. Urimica lamaia. Surimica. Elamanturimihai. Aquela irmã de colete marrom, eu não sei que cor que é irmã mesmo. O diabo colocou um ponto final. Alaia, serme, coma, nácia, na tua chamada, que não era nem para tu estar louvando aqui mais. Deus te chamou, lhe escolheu entre muitas para louvar o nome dele. E enquanto tu louvava aqui, eu via Deus trabalhando na vida das pessoas, mas em ocasião o diabo colocou um ponto final na tua chamada e na tua trajetória, e por algumas vezes pensou até em parar, mas Deus, alaia, serve, caia, através de Jesus, coloca uma vírgula hoje e está dizendo, não acaba aqui. Alaba, serve, caia, tem uma nova história, tem uma nova escrita, história de vitória. Deus está escrevendo para a tua vida esta noite. Levante a mão e tome posse agora. Ai, a sarabagara. Uramaia, serve, caia, séria. Olamanturimicai. A sua história não acaba aqui. Mesmo que partimos para a eternidade desta vida para outra, a história não acaba aqui. Porque o crente, irmão, o crente não morre. Não, o crente não morre. O crente volta para casa. O crente não morre. O crente viaja. O crente não morre. Crente volta para a sua pátria. E a pátria é o céu, é o céu, é o céu, é a eternidade.
depois que o rico morreu, que teve um ponto final, ele teve pelo menos duas atitudes que ele tomou, que deveria ter tomado antes e não tomou. E quando ele tomou essa atitude, já era tarde demais. E pastor, a primeira atitude que o rico tomou depois da sua morte, porém tarde demais, primeira atitude, levantou os olhos para cima para ver o pai Abraão. O texto diz: ele levantou os olhos para cima ou para o alto. Passou a vida toda olhando para baixo e não olhava para cima. Passou toda uma vida terrena olhando para baixo. Aí depois que morre, ele quer olhar para cima. E pastor, a vida dele na terra era dinheiro, coisa de baixo, casa, coisa de baixo, fortuna, coisa de baixo, fazenda, coisa da terra de baixo, ouro e prata, coisa aqui de baixo. Aí depois que morreu, ele quis as coisas de cima. A Bíblia diz que ele olhou para o alto, para cima, mas portanto era tarde demais. Cuidado, tem muita gente, irmão, que corre dia e de noite procurando as coisas de baixo. Tem muita gente que gasta a tua vida nas coisas desta terra para adquirir fortuna, que é coisa de baixo, e esquece de olhar para o alto, que é Jesus de Nazaré. Cuidado para não tomar a decisão tarde demais. Segunda atitude que este moço tomou, a primeira olhou para cima, mas tarde demais. Deus não escolheu nós outros para ficar olhando para baixo. Não. Deus nos escolheu para olhar para cima, os céus, o alvo. Quando olhamos para baixo, irmão, só vemos catástrofe, só vemos buraco, só vemos tropeço, só vemos coisas erradas. Mas quando olhamos para o alto, nós vemos coisas celestiais. E pastor, irmão, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Jacó, quando queria dormir, pegou uma pedra como de travesseiro. Aí a Bíblia diz que ele olhou para baixo? Não, Jacó olhou para cima. E quando ele olha para cima, ele vê uma escada que dava da terra ao céu, do céu à terra, e anjo descia e subia. Quando você olha para cima, você vê os céus. Bendito seja o nome do Senhor. Noé também olhou para cima, e quando Noé olha para cima, ele vê o arco-íris de Deus em forma de nova aliança. Eliseu também olhou para cima, e quando Eliseu olha para cima, Eliseu viu carro e carruagem de fogo e cavalos de fogo. Alaia séria. Enoque olhou para cima, e quando Enoque olha para cima, ele viu Deus vindo em sua direção. Estevão olhou para cima, e quando Estevão olhou para cima, ele viu o céu aberto e o Filho de Deus à destra do Pai. É pro alto, 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 é para cima que você deve olhar nesta noite. Alabaias sérias, uribicalabaias. Segunda e última atitude para mim encerrar, que eu só tenho mais 2 minutos. Depois de olhar para cima, a Bíblia diz que ele resolveu clamar. Porém, tarde demais. E ele clamou, pastor? Clamou. O que ele clamou? Pai Abraão. Ele que clamou.
maior que esse. Porém, tarde demais. Deus na vida todinha na terra para clamar, irmão, e não quis. Só olhava para baixo. Depois que morreu, que já estava na boca da onça, no bico dos urubu, como diz o pernambucano, aí ele resolve clamar. Porém, tarde demais. Tem pessoas no dia que estão vivendo. O pastor, o pregador, diga: dá glória a Deus. Eu não vou dar glória. O pastor fala: irmão, dá um aleluia. Vou dar aleluia, não. O pastor diz: irmão, diga amém. Vou dar amém, não. Não clama, não dá um glória, não dá um aleluia. Nem se você botar uma nota de 100 ama escondidinha assim, mas toma 100 ama aí. Pelo amor de Deus, dá um glória, meu filho. Quer não quer clamar, não quer dar glória, não quer aleluia. Cuidado, a eternidade está logo aí. Aí depois que resolver clamar, pode ser tarde demais. Ora, uma caia séria. Clama a Deus, glorifica a Deus, magnifica o nome dEle. Se você não clamar, a Bíblia diz que até as pedras clamaram. Aonde estão os adoradores? Aonde estão? Aonde estão os adoradores? Que clama, que glorifica, que exalta ao nome de Jesus. Ora, barraios, urimicalamaios. Cuidado que a eternidade é real. A eternidade está logo aí. E onde tu passará, crente, a eternidade. Me dá vontade de pregar mais uns 40 minutos, mas não posso. Fica de pé. Deixa eu orar por você nesta noite. Cuidado com a eternidade. Se não está preparado, se prepare. Ora, uma séria. Não deixa para pedir perdão tarde demais, não. Larga o orgulho de lado. Eu estou certo, não vou perdoar. Eu estou certo, não vou pedir perdão. Larga o orgulho do lado. É noite de perdão. É noite de perdoar. É noite de se preparar para entrar na eternidade. Antes que seja tarde demais. Eu posso orar, pastor? Quem tem coragem de vir aqui à frente, recebe a oração. Só aquele que sentir da parte de Deus. Pastor, a palavra falou comigo, venha. Pastor, eu precisava ouvir esta palavra, então venha. A banda prepara, pastor Demi. Prepara aquele louvor pentecostal até o tutano, para nós dar glória, aleluia. Deus vai fazer obras grandes ainda aqui esta noite. Deus quer curar em nosso meio. Deus quer fazer obra de restauração. Alaia servicaia. Deus quer perdoar a vida aqui esta noite. Uramaia servicoma masca. Venha. Venha tomar posse do milagre. Venha tomar posse da bênção. Venha tomar posse do teu milagre esta noite. Feche seus olhos, eu vou contar até 3, aí o pastor Demi vai louvar, e você vai receber o teu milagre e a tua bênção. Eu digo 1, você está preparado para a eternidade? Eu digo 2, toma posse da tua vitória. Eu digo 3, olha Deus trabalhando em nosso meio, receba agora. Às vezes não se deixa
Aleluia. Bom é o Senhor, Deus nosso, aleluia. Toda glória.